O programa Câmara Educa recebe a visita de alunos da EMF Clotilde Barraquer von Zuben. Comissão Permanente de Segurança Pública realiza reunião para apresentar o programa Gama. E no Giro Ambiental de hoje vamos falar do prêmio recebido pela Sanasa pelo uso da inteligência artificial no monitoramento e gerenciamento das redes de água de Campinas. Essas e outras informações no Câmara Notícia desta quarta-feira, 28 de maio de 2025. Uma boa tarde para você e participe com a gente. O WhatsApp da TV Câmara Campinas é o 19 97829 3776. E a gente abre hoje com as notícias da metrópole, porque olha só, com o slogan Cada Peça Uma Cor, Cada Cor Mais Calor, a campanha do agasalho de 2025, promovida pela Prefeitura de Campinas, ganhou um reforço importante. O Shopping Parque das Bandeiras passou a integrar a iniciativa com um ponto exclusivo de arrecadação no piso L2, próximo ao acesso E. A campanha teve início no dia 30 de abril e vai até 31 de julho, com o objetivo de arrecadar roupas, calçados e cobertores em bom estado para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, a campanha conta com mais de 110 pontos de coleta espalhados pela cidade. E claro, a Câmara Municipal de Campinas é um desses pontos com 2 locais, na entrada da Avenida da Saudade e também no plenário do Legislativo. Agora nós vamos às notícias do Legislativo, que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas, falando inicialmente do Câmara Educa, um programa importante aqui, porque alunos da EMF Clotilde Barraquer visitaram o Legislativo Campineiro. Vamos conferir como foi? 46 estudantes do 4º ano da EMF Clotilde Barraquer von Zuben participaram do Câmara Educa, programa conduzido pela Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, com o apoio da Coordenadoria de Relações Públicas e Cerimonial da Câmara de Campinas. Durante a visita à Casa de Leis, os pequenos ouviram uma contação de história para entender melhor sobre o Legislativo. A gente tem esses programas que são para vários públicos, e eu gosto bastante dos públicos dos pequenos, porque normalmente assim, eles são pessoas muito curiosas e eles costumam ser bons multiplicadores, né? Então a criança, quando chega em casa, ela sempre quer contar tudo do dia para os pais, então eles são excelentes multiplicadores. Acho que por isso o programa adquire uma importância ainda maior. Tem adequação de formato de acordo com a idade, né? Então a gente sempre tem uma mensagem para passar, ela é basicamente a mesma em todos os programas, mas de acordo com o público a gente muda bastante a linguagem, de forma que eles consigam ter uma formação efetiva. Uma das professoras presentes na visita ressaltou a importância do programa Câmara Educa aos alunos com idades entre 9 e 10 anos. A importância é enorme, né? Para eles entenderem como que funciona mesmo, qual é a função do Legislativo, saberem a importância de participar desse processo, de conhecer, né, a casa e também o processo de eleição. A importância de estar aqui é gigante, para eles participarem mais mesmo de forma prática, né? Sendo cidadãos que ainda, né, estão começando essa vida, mas que lá futuramente vão participar efetivamente do processo com consciência. Eu mais gostei que a gente está visitando pela primeira vez, que é o passeio, e eu aprendi também que tem que respeitar as leis da cidade. Aprendi sobre as leis, eu aprendi sobre vereadores, eu aprendi sobre a Câmara Municipal de Campinas, eu aprendi sobre a Prefeitura, eu aprendi várias coisas. Durante a visita, os estudantes também tiveram a oportunidade de conhecer algumas dependências da Casa Legislativa, como a galeria de fotos dos ex-presidentes, o estúdio da TV Câmara Campinas e também a sala da presidência, onde foram recepcionados pelo presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. Olha, você viu que fantástico que é a curiosidade deles, né? Ter contato com a Câmara, entender um pouco como funciona o Poder Legislativo, entender o papel dos vereadores, né? Conhecer por lado de dentro a organização
e a estrutura da Câmara. E é muito legal porque eles aguça neles essa curiosidade e certamente vai começando a desenvolver esse senso crítico, né? E esse espírito de cidadania. Eu acho que é muito importante, eu fico feliz ensinando um pouquinho, né, o que é o poder legislativo, a importância da Câmara, dos vereadores, o que é uma lei. Na verdade, assim, ajuda eles a entenderem o que é ser cidadão. Vereador Guilherme Teixeira protocola projeto para promover avisos de alerta para moradores de Campinas sobre datas e horários da coleta domiciliar seletiva e também do catatreco. O vereador Guilherme Teixeira protocolou um projeto de lei que dispõe sobre o envio de notificações de alerta aos munícipes sobre ações da coleta domiciliar seletiva e o catatreco na cidade de Campinas. Qual que é a ideia do projeto, qual que é o cerne desse projeto? É que, assim como a Sanasa, quando faz uma manutenção de uma via e vai faltar água em determinado bairro, ele avisa o bairro, seja pela imprensa, seja pelas redes sociais, que a população possa ter acesso nos canais de comunicação da prefeitura, que naquele específico mês, naquele específico bairro, naquele período vai ter uma operação catatreco. Com isso, a família pode se planejar, pode retirar os resíduos da sua casa, deixar no local adequado, onde não vai acumular e a prefeitura pode retirar, fazer a coleta e a destinação correta desses resíduos. Segundo o documento, a coleta seletiva e o catatreco são ações essenciais para a gestão de resíduos sólidos, contribuindo para a redução do volume de lixo enviado a aterros sanitários e para o aumento da reciclagem. Para o parlamentar, a informação motiva a participação da população, otimizando a eficiência desses serviços e promovendo a conscientização ambiental. O projeto especificamente é para o catatreco, para que as famílias consigam se precaver e deixar esse resíduo no dia do catatreco. Por quê? O que acontece muito hoje, as pessoas às vezes não acessam o site da prefeitura, não têm a informação de quando vai ser feita a coleta desses resíduos, acabam não deixando e descartando no local incorreto. Enquanto a gente não aumenta os ecopontos da cidade, não tem essa outra atividade, a gente tem como informar a população e elas deixarem separado o lixo delas no local correto, com a data correta, não vai acumular, não vai ter esse problema de epidemia de dengue. Isso vai contribuir muito com o meio ambiente também. Em reunião solene foi entregue o diploma de mérito profissional da saúde Ana Neri ao coordenador do Centro de Referência em IST, Sidney Mazega. Quem abriu a reunião solene foi o presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini. É com grande alegria, muita honra, que a Câmara Municipal de Campinas se reúne hoje numa sessão solene para homenagear profissionais da enfermagem da nossa cidade e região. Por iniciativa do vereador Gustavo Peta, que não pôde comparecer por estar em uma viagem à China, foi entregue o diploma de mérito do profissional da saúde Ana Neri ao Sidney Mazega. O presidente Luiz Rossini justificou a entrega ao homenageado. Sua jornada na área da saúde começou cedo. Em 1985, iniciou o curso de auxiliar de enfermagem no Colégio Estadual de Assis e, no ano seguinte, teve sua primeira experiência profissional no pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Assis. Em 1987, foi contratado pela Santa Casa de Oswaldo Cruz para atuar na UTI. No mesmo ano, transferiu-se para Campinas, onde ingressou na Faculdade de Enfermagem da PUC e começou a trabalhar no Hospital Mário Gatti, no pronto-socorro. Entre 1998 e 2001, exerceu o cargo de diretor-geral de enfermagem do Hospital Mário Gatti. Em 2001, ingressou no Centro de Referência em DST AIDS e Hepatites Virais de Campinas, onde atuou como enfermeiro até 2022. Desde então, assumiu a coordenação desse serviço, posição que ocupa até hoje. Mesmo à distância, o vereador Gustavo Peta gravou um vídeo. Infelizmente, eu fiquei impossibilitado de estar presente por conta de estar em uma viagem à China, convite da Embaixada da China, para conhecer vários projetos da China aqui que serão muito importantes para Campinas e região. Mas quero cumprimentar todos vocês, cumprimentar o presidente da casa, o vereador Luiz Carlos Rossini, a Solange Caetano, presidente da federação, a Elaine Leone, presidente do sindicato,
o Sidney Mazega, que é um dos homenageados na noite de hoje, dizer o quanto é especial esse momento, o momento de homenagear profissionais tão essenciais para a saúde da nossa região, para o Sistema Único de Saúde. O homenageado externou a sua paixão pela enfermagem. Viver a enfermagem todos os dias para mim não é um dever, e sim um prazer. Encontro obstáculo todos os dias, mas se o prazer não for maior que o meu dever, com certeza não teria seguido em frente. O caminho dessa profissão é longo, cheio de dúvidas, certezas e decisões. Por isso precisamos ter certeza, como poucas que temos nessa vida, que escolhemos a profissão certa. Na reunião solene foram entregues também homenagens do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo a 28 profissionais da área. Homenagear os profissionais de enfermagem, a gente escolhe um dia, por conta do dia 12 de maio. Mas homenagear os profissionais de enfermagem, sem dúvida nenhuma, deve ser todos os dias, porque nós deixamos os nossos lares, deixamos as nossas famílias, saímos, muitas vezes, em momentos de festa, de confraternização, para poder cuidar do outro. Salve uma vida e seja um herói. Salve 100, salve 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão e seja um enfermeiro, seja uma enfermeira. Ser enfermeiro é colorir a vida de alguém sem usar um lápis. Eu tenho absoluta certeza que quando Deus criou a enfermagem, Ele pensou com muito carinho, muito amor e com muito sentimento, muito amor ao próximo. Por iniciativa do vereador Herbert Ganem, a Câmara homenageia musicista com a medalha Carlos Gomes. Por iniciativa do vereador Herbert Ganem, a Câmara Municipal entregou a medalha Carlos Gomes à cantora e compositora Joecil Welt Del Canton. Sua versão remix do hino da Ponte Preta, tocada no estádio Moisés Lucarelli, é o exemplo claro de sua conexão com a identidade cultural e esportiva da cidade. Campinas viu essa artista crescer, inovar, se transformar, sem nunca perder suas raízes. Sua versão remix do hino da Ponte Preta, que ecoa até hoje no Moisés Lucarelli, é só um exemplo de como ela conseguiu unir a arte, esporte e emoção em uma só batida. Quem já foi a um jogo da Macaca e ouviu sua voz nos alto-falantes sabe do que eu estou falando. Joey levou nossa cidade para o mundo. Participou de coletâneas internacionais, teve sua música ouvida por milhares no Spotify, colaborou com DJs da Europa e esteve em veículos como a Billboard, Caras e Veja São Paulo. Campineira é uma das maiores representantes da música eletrônica no país, em mais de 30 compilações no Dance Music. Falar da Joey é falar de pioneirismo, talento e resistência. Ela entrou na cena da música eletrônica nos anos 90, quando quase ninguém acreditava que esse estilo pudesse ter espaço ou respeitabilidade no Brasil. Muito menos vindo do interior, paulista. Mas ela acreditou e, mais que isso, ela fez acontecer. Joey é reconhecida por sua dedicação à cena musical campineira. Eu cresci em meio a uma família desmontada, pobre, mas pessoas importantes me deram suporte e auxílio para entender um bom caminho a seguir, né, Mirinha? Minha tia, irmã da minha mãe. Erigia minha vida em torno do castelo da música, ouvindo Maria Callas e as pretas norte-americanas, ressoando seus graves e seus agudos como um passeio de destreza tão absurda e surreal que eu pensei, um dia eu vou ser isso aí. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tears apart. Câmara cedia seminário sobre vulnerabilidade social e uso de drogas.
Com a proposta de debater estratégias de prevenção, políticas públicas e o impacto social do consumo de substâncias psicoativas, a Câmara Municipal, por meio da Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, realizou o seminário O papel do poder público e da sociedade diante da vulnerabilidade decorrente do uso de drogas. É indispensável a gente falar da importância de aprofundarmos a discussão desse tema, né? Os desafios que estão colocados para a sociedade para fazer o enfrentamento ao uso crescente de drogas, todas elas, principalmente as lícitas, é algo que está na pauta de prioridade da sociedade e deveria estar na pauta de prioridade dos governos. As consequências desse fenômeno vão para além do prejuízo à saúde decorrente de quem faz o uso indevido, abusivo e se torna dependente de qualquer droga, comprometendo ainda mais, pressionando o nosso Sistema Único de Saúde. O seminário foi dividido em 2 painéis e reuniu especialistas de diversas áreas. A primeira parte foi sobre o avanço do uso indevido de drogas e possíveis soluções práticas. É muito importante a gente entender, e eu aprendi isso, que a gente tem que fazer tudo baseado em evidência científica. Quando a gente fala em evidência científica, parece uma coisa assim que só pesquisador sabe o que é, né? Evidência científica nada mais é do que uma pesquisa que vai te dar um dado e esse dado vai parametrizar as ações que você vai fazer. Mas as ações que você vai fazer precisa de indicadores, porque esses indicadores vão parametrizar se isso está dando certo ou não, porque pode ter ambientes diferentes, locais diferentes, outras variáveis que vai te dar uma nova pesquisa, uma nova evidência e que faz um ajuste da ação que você vai fazer. Porque no Brasil existem muitas experiências boas que não têm evidência para caucionar e precisam ter para a gente poder caucionar. O problema que nós temos, vocês estão vendo à esquerda, que o consumo de cigarros eletrônicos é um problema global. E quando a gente faz um recorte para jovens, o uso nos últimos 30 dias é considerado uso corrente nas pesquisas internacionais. Então vejam que nós temos até 30% da população mundial consumindo cigarros eletrônicos. O que a nicotina faz, gente, ela prima o cérebro para outras adicções, maconha, cocaína, drogas K. Então, quando a gente, do ponto de vista assim, público, quando a gente quer investir numa coisa, a gente deve investir numa coisa que seja custo-efetivo. Então, ao evitar a iniciação no cigarro, eu estou evitando a iniciação no vape, ao evitar o vape, eu estou evitando o cigarro, estou evitando a maconha, estou evitando drogas K. Então, assim, é uma iniciação que evita várias iniciações. Já o segundo painel abordou sobre as políticas de controle do tabaco na legislação municipal, que contou com a participação de representantes do Instituto Oncoguia e da Sandra Marques, coordenadora estadual do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Acho que já passou o tempo da gente falar um pouco de tabaco e álcool como fatores de risco para câncer, mas também como uma patologia muito importante que a gente aborda muito pouco por serem drogas lícitas, né? O quanto que a gente precisa melhorar dentro dos nossos municípios a perspectiva e que o legislativo esteja realmente atuando junto com o executivo. Trazer a perspectiva da política estadual de controle do tabaco, São Paulo é o primeiro estado a lançar essa política, né? A gente só tinha a política nacional, e a importância disso. E quando a gente fala do tabagismo, o grande ponto é a gente falar do câncer como prioridade global. E o câncer como prioridade global, para a gente falar da palavra câncer, a gente precisa primeiro romper com os estigmas. Porque quando fala câncer, ainda remete à palavra de medo, morte. E hoje em dia, nós estamos num cenário em que quanto mais cedo se prevenir, mais chances de cura tem. Uma pessoa a cada 2 minutos falece. Uma das principais causas do adoecimento e morte por câncer é, sim, o cigarro. E nós precisamos levar isso a todas as pessoas que nós conhecemos. Conhece um amigo que fuma? Na escola, o cigarro eletrônico, pendrive. Converse com essa pessoa. Traga ela para a realidade do que isso pode causar.
Câmara Municipal de Campinas cria a Comissão Especial de Estudos para debater o fomento do comércio exterior aqui na cidade. A iniciativa é do vereador Dr. Ianco. O sorteio dos integrantes da Comissão Especial de Estudos para debater o fomento do comércio exterior em Campinas foi realizado durante a 31ª reunião ordinária. A vereadora Paola Miguel, como presidente da Comissão de Relações Internacionais, teve prioridade para uma das vagas. São 3 vagas. Pedi apoio aqui, primeiro do vereador Otto Alejandro, primeiro partido PSB. Vereador Roberto, pegue um. Pessoal tem mais sorte em sorteio que... Vai mais um aqui. MDB. Então, que os líderes dos partidos, no MDB, vereador Arnaldo Salvetti, no PSOL, vereadora Mariana Conte. Pela ordem, senhor presidente. PSB. Pelo PSB, é esse vereador que vos fala. Carlinhos Camelô. Então, a comissão ficou assim composta: vereador Dr. Ianco, vereadora Paola Miguel, vereador Arnaldo Salvetti, vereador Carlinhos Camelô e vereadora Mariana Conte. A criação da comissão visa fortalecer a compreensão e a atuação de Campinas no cenário internacional. O vereador Dr. Ianco, que protocolou o requerimento pedindo a abertura da comissão, reforça que será feita uma análise aprofundada das oportunidades e desafios do comércio exterior. Primeiramente, a relevância e a importância da cidade de Campinas, né? No cenário não só nacional, mas como mundial, né? Uma cidade que está na vanguarda do comércio, é uma cidade que está na vanguarda da tecnologia e, por que não, né, a gente fomentar, ou seja, incentivar o comércio exterior. Já que nós temos tantos parceiros, né, dentro do país, e obviamente Campinas é uma referência no nosso país, por que não estudar, debater mais nessa articulação para fomentar, para alimentar essa condição da gente melhorar as questões, né, de comércio exterior aqui na região. Ainda de acordo com o parlamentar, os principais objetivos da comissão são promover o entendimento das políticas comerciais internacionais, também identificar novas oportunidades de negócios para as empresas de Campinas. Por isso que eu falo que a comissão, ela é multissetorial, ela vai trabalhar os diversos setores dentro desse assunto, obviamente, que é o comércio exterior, mas trazendo todas as discussões pertinentes. E essa questão, né, de imposto, tributação é muito importante e relevante. Foi muito bom vocês trazerem essa pauta para a gente falar aqui na pequena entrevista que a gente está dando hoje, mas para sim, trazer a população para esse debate amplo, onde a gente traz esse assunto de tamanha relevância. A gente imagina o tanto de empregos que podem ser gerados, de tanto de economia que pode ser gerada, ou seja, de incentivo econômico para a região. Então, assim, hotéis, feiras, então, assim, é realmente uma pauta, um assunto de tamanha relevância e que Campinas, volto a dizer, pela força, pela pujança que essa cidade tem no cenário, né, nacional e até mesmo mundial, por que não dizer, é muito importante que a gente fomente e acelere esse crescimento do comércio exterior aqui dentro. Comissão de Assuntos de Segurança Pública da Câmara promove a 4ª reunião ordinária e apresenta novidades na segurança pública do município. Presidente da Comissão Permanente para Assuntos de Segurança Pública realiza reunião ordinária para falar sobre o programa Gama da Guarda Municipal de Campinas. Um programa criado para fiscalizar e acompanhar o cumprimento das medidas protetivas de urgência concedida pelo Poder Judiciário às mulheres vítimas de violência doméstica. A comandante explica a atuação deste premiado programa no município. O programa Guarda Amiga da Mulher, um programa que vem desenvolvendo um trabalho muito importante no município relacionado à fiscalização do cumprimento de medidas protetivas de urgência, que é a medida que as mulheres em situação de violência doméstica solicitam à Justiça para que o seu agressor seja mantido à distância. Então, esse programa é um programa premiado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por conta da sua inovação durante o trabalho no período da pandemia, a única guarda municipal que possui
esse prêmio do importante Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O programa foi criado em 2016 e a superintendente mostra para quem este trabalho é destinado. Nossa função principal é a proteção das vítimas de violência doméstica por meio de uma atuação preventiva, através de visitas de fiscalização. Então, o objetivo é a fiscalização das medidas protetivas. Então, daí a gente já entende que para estar no programa é necessário que a mulher tenha a medida protetiva de urgência expedida em seu favor. O vereador Wagner Romão também esteve presente e falou sobre a importância de salvar vidas. Isso mostra que é um trabalho de muita qualidade, em um tema muito difícil, né? Muito difícil de ser tratado, e acho que o trabalho que a Guarda está buscando fazer é muito precioso, né? Muito precioso, porque tem que salvar vidas, né? Nós temos que salvar as vidas dessas mulheres que são vítimas de abuso sexual, de violência doméstica, de violência sexual, de violência psicológica, né? E a gente sabe que é uma ação muito silenciosa. Para quem esteve cara a cara com a violência, o trabalho da Guarda é essencial para se fortalecer. Hoje eu tenho que é o botão do pânico, que é do SOS. Eu já precisei e fui atendida rapidamente por esse SOS, que é o botão do pânico. E eu não tenho vergonha. Hoje eu estou fortalecida. E eu sou muito grata ao programa Gama. Por quê? Porque é um nome até bonito, Guarda Amigo da Mulher, que é verdade mesmo, porque eu sou uma vítima mesmo, aqui, ó, pessoalmente, e falo que esse programa funciona porque os guardas municipais, Amigo da Mulher, passam na minha casa toda semana. Às vezes até 2 vezes na semana. Após o encerramento, o presidente da reunião, vereador Nick Schneider, comenta sobre as ferramentas implantadas no programa e a efetivação dele. Hoje atende mais de 200 mulheres na cidade. Foi incrementado com o botão do pânico, do SOS, foi incrementado com a Sala Lilás. Então nós ficamos felizes em ver que o programa está em execução e em crescimento. Ficamos felizes porque protege as mulheres vítimas. É evidente que nós gostaríamos que não precisasse desse tipo de programa. Reduzir as perdas na distribuição de água é um desafio para muitas cidades do país. E Campinas é destaque através de um programa premiado da Sanasa, que é tema do Giro Ambiental de hoje. No Giro Ambiental de hoje, vamos falar do prêmio As 100 Mais Inovadoras no Uso de TI, recebido pela Sanasa. A premiação se deu por conta do monitoramento e gerenciamento das redes de água de Campinas com o uso da inteligência artificial, e isso evitou a perda de 82 milhões de litros de água tratada. E quem traz mais informações para a gente é a Sabrina Coelho, que é coordenadora de parâmetros hidráulicos e análise de perdas. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Sabrina. Oi, boa tarde, Alexandra. Sabrina, queria saber mais sobre esse prêmio, a gente vai falar um pouquinho mais dele, mas primeiro eu queria que você contextualizasse a questão da perda da água tratada, que é um desafio gigante para toda empresa que faz o tratamento de água, né? Realmente é um desafio muito grande, principalmente no âmbito nacional, né? A Sanasa é uma empresa referência nessa questão de controle de perdas. Hoje estamos com perdas com 18% nas perdas na distribuição, sendo que a média nacional está em torno de 40%. Então, baseado nesses indicadores, podemos perceber que já temos um bom conhecimento e estamos trabalhando, né, com este programa de controle de perdas há mais de 20 anos, sendo uma referência para todas as outras empresas em âmbito nacional. Desde 94 trabalhando pesado, e de 2021 a 2024 teve até uma troca da tubulação, que foi um ponto importante também para que a Sanasa fosse escolhida para esse projeto, não é?
Esse projeto ele visa mais o monitoramento das variáveis de pressão e de vazão ao longo da rede de distribuição de água. É um projeto que se iniciou em setembro, né, a operação dele em setembro de 2024, até agora março, como você mesmo disse, já deixamos de perder 82 milhões de litros de água com os eventos relacionados nessa plataforma, com o uso de inteligência artificial. E temos esse projeto ainda, né, ele tem uma duração de 10 anos e é um projeto com um termo de cooperação, de uma parceria público-privada. E para ser assim, o escolhido para essa parceria, eu não sei se tiveram outros concorrentes, mas a Sanasa, por ter essa técnica já muito avançada no tratamento de água, por ter essa preocupação em redução das perdas, ela foi uma das escolhidas, ela pôde concorrer a essa parceria? Essa parceria ela não foi uma concorrência, a Sanasa ela sempre visa uma inovação dentro da empresa e nós já estávamos buscando, né, essa inovação com o uso de inteligência artificial, porque cada vez temos mais dados para estarem sendo monitorados e humanamente se torna impossível essa análise de tantos dados. Então nós já estávamos buscando algumas alternativas nesse sentido e encontramos uma parceira que é a Manco Vavin, e através também do financiamento pela Microsoft, que também tem um projeto de reabastecimento de água em âmbito internacional, conseguimos fazer essa parceria. Então, foi uma feliz coincidência essas três empresas estarem no mesmo momento, e a Sanasa, por já ter toda uma estruturação, né, e um grande know-how nessa parte de controle de perdas, ficou muito mais fácil essa aproximação com essas empresas e facilitou a tratativa desse termo de cooperação. E esse termo de cooperação, então, ele tem a previsão aí de 10 anos, né, de durar por 10 anos, e nenhum custo a mais para a Sanasa, é isso? Isso, a Sanasa não tem um custo direto envolvido nesse termo de cooperação, ele está sendo financeiramente suportado pela Microsoft. Sabrina, eu queria que você falasse das vantagens que essa parceria com inteligência artificial, ela pode trazer tanto para a questão econômica, mas principalmente ambiental. Essa parceria, ela além de possibilitar o volume evitado, né, de água, propiciando a menor retirada de recurso hídrico do rio Atibaia, ela nos auxilia no tempo de resposta. Então, antes um vazamento que não era visível, não é aquele vazamento que você passa na rua e consegue enxergar, a gente poderia demorar às vezes um mês para conseguir identificar esse vazamento, agora em 24, 48 horas, através desse monitoramento e com o auxílio da plataforma de IA, a gente já consegue identificar que aquela região está com vazamento. E isso é importante porque muitas vezes a gente consegue agir antes que ocorra algum impacto no cliente final. Então, muitas vezes o consumidor não é impactado e nós já estamos agindo preditivamente para que esse consumidor não seja impactado. Além disso, também nos propiciou um maior monitoramento das pressões, das pressões monitoradas, quando ocorre algum problema, né, são equipamentos de tempos em tempos, eles podem causar algumas falhas, antes de ter um impacto muito grande, significativo no consumidor, nós já conseguimos ter esse monitoramento e já encaminhamos, né, a equipe a campo para estar realizando essas manutenções. Então, além dos ganhos ambientais, também trazemos vários ganhos sociais para a população de Campinas. E até também porque a água tratada tem um custo muito elevado, não é simples assim a gente disponibilizar essa água nesse nível de qualidade que a Sanasa faz para a gente aqui em Campinas, né? Isso, a água ela tem um custo muito elevado, né? Muitas pessoas acham que é muito simples esse processo de apenas abrir a torneira e sair água, mas tem uma equipe muito grande trabalhando aqui dentro da Sanasa, desde a captação do rio até a entrega dessa água com qualidade, com eficiência na torneira dos consumidores. Temos gasto com produtos químicos, temos gasto com energia, temos gastos com o pessoal, a mão de obra, então é um trabalho muito importante e nós temos muita responsabilidade para estar trabalhando com esse recurso tão importante e vital que é a água.
E aqui em Campinas, então, a gente já tem uma redução abrupta de perda no sistema de transporte dessa água tratada, né? E eu queria saber também quais são as outras formas que podem haver a perda de água. E se existe também ligação clandestina ainda, que eu vi que é um ponto, mas eu acho que a gente já conseguiu avançar bastante nesse sentido, né? Além dos vazamentos, né, que porventura possam ocorrer devido a redes estarem mais antigas, tem muitos vazamentos que eles também são provocados por terceiros, também temos a questão de descontrole de pressão por conta de algum equipamento, isso pode ocasionar um rompimento, também temos a questão de perdas, né, comerciais, tanto por fraudes, quanto por submedição dos equipamentos, que também é um trabalho intenso que nós fazemos dentro da gerência de controle de perdas. Estamos sempre com os equipamentos de última geração, garantindo a melhoria contínua e o controle e a redução das perdas durante todo o processo de distribuição de água. E Sabrina, pela meta ousada de 0% de água perdida, de água tratada perdida, você acredita que em 10 anos a gente consiga alcançar essa meta? Essa meta de 0% é uma meta inalcançável, nem os países mais desenvolvidos, né, como o Japão, é 0%, os melhores países nós falamos que eles chegam a 1 dígito de perda, então estão ali abaixo dos 10%, no nível que nós estamos agora, reduzir que seja 0,1% é um investimento muito alto. Então, nós, a nível de Brasil, com todas as questões que envolvem a nossa cultura, estamos já num patamar muito elevado, estamos competindo, inclusive, com países internacionais, inclusive estamos cada vez mais fazendo um benchmark internacional para trazer esse conhecimento de fora, já que já somos referência nacionalmente, então vemos essa necessidade de estar buscando lá fora mais inovações, melhores práticas de gestão, estamos trazendo já, né, essa questão de fora, visto que aqui dentro somos referência nesse quesito de redução de perdas, mas é importante deixar claro que 0% é inalcançável. As perdas, existem perdas inevitáveis, elas vão acontecer independente da maturidade da empresa, né? Até o Japão, como uma referência, a perda deles é de 3, 4%. Então, essa questão do zero, ela é inatingível. Mas sempre buscamos essa melhoria. 1% está dentro da nossa meta, então. E estamos cada vez mais tentando reduzir. A meta dentro do nosso plano municipal de saneamento era atingir os 18% entre 2029 a 2033. Essa meta nós já atingimos antes do prazo. De acordo com a Agência Nacional de Águas, a ANA, a meta é de 25%, então, assim, já atingimos todas as metas estabelecidas. O nosso trabalho agora é manter esse indicador e melhorando ele aos poucos, porque sabemos que temos bastante trabalho pela frente ainda. Maravilhoso, Sabrina. Muito obrigada pelas informações. A gente pode também acompanhar pelo site da Sanasa essas informações do prêmio? Sim, esses prêmios eles estão publicados no site, podem ser acompanhados com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, Alexandra, pela oportunidade. E para você que nos acompanha, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Em Manaus, um flagrante preocupante envolvendo o tráfico de animais exóticos foi registrado. 3 axolotes, uma espécie de salamandra originária do México e classificada como ameaçada de extinção, foram interceptados durante um transporte ilegal via correios. De acordo com o IBAMA, a crescente procura por esses animais no mercado clandestino tem uma ligação direta com a popularização da espécie em plataformas de jogos online. Essa demanda virtual tem impulsionado a exploração e o comércio ilegal de axolotes. A criação comercial dessa espécie é considerada ilegal em território brasileiro e não existe regulamentação para sua posse ou comercialização.
A popularização dos axolotes no universo dos jogos eletrônicos, onde frequentemente são representados como criaturas aquáticas detentoras de habilidades especiais, como a capacidade de regeneração de membros, contribui para o aumento do interesse público pela espécie. Após um isolamento de mais de 200 anos na ilha Santa Bárbara, no sul da Bahia, no arquipélago de Abrolhos, um grupo de cabras foi retirado da ilha em uma operação coordenada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. A notável capacidade de adaptação desses animais à ausência de água doce despertou o interesse científico e eles serão objeto de estudo pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Os animais foram transferidos para o campus da UESB em Tapetinga, onde estão passando por um período de quarentena. Gente, hoje amanheceu um pouco mais frio e a partir desta quinta-feira as temperaturas tendem a diminuir ainda mais, sendo previsto máxima de 20 graus e mínimas próximas a 10 graus durante a noite. A probabilidade é de 80% de chuva generalizada por toda a região metropolitana de Campinas, uma tendência que deve continuar nos dias seguintes após a passagem do sistema. A gente lembra então que você pode acompanhar a nossa programação. 6 horas da tarde tem reunião ordinária com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas e a gente fica por aqui. Até o próximo Câmara Notícia.